Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Mais um dia na casa do Senhor, para juntos, adorá-lo e bendizer o teu santo nome. Quero também já agradecer a todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo através dessa live. Que o Senhor possa estar abençoando a tua vida e a tua casa. Estaremos orando neste momento, pedindo a Deus para abençoar a tua casa e a tua família. Pai querido, Pai amado, eu te louvo, Pai, neste momento precioso, ao qual o Senhor preparou para nós. Estamos, Pai, na tua casa para junto louvar e adorar o teu santo nome. E eu peço, Senhor, Pai, que nesta noite o Senhor possa estar visitando os teus filhos, Pai. Pai, cada um deles, Senhor, abençoando, guardando, protegendo, Pai, de todo mal, de toda a cilada do inimigo. Obrigado, Pai, por este dia. Obrigado por esta noite, Pai. Por isso, Pai, desde já nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Livro de Salmo 127 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousa à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem em que encha dele a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amado, que você possa nesta noite abrir o teu coração, que você possa adorar esse Deus em espírito e em verdade, porque a palavra diz que em breve ele vai voltar para buscar a tua igreja. Então vamos ficar atentos, vigilantes, esperando por este dia. E neste momento vamos estar ouvindo o cantor Luan Felipe, que está com a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor, você que está aí na sua casa, você que está aí no conforto do seu lar, você que está aí agora nos assistindo pela internet. Nós estamos agora nos adaptando a uma nova forma de culto. Infelizmente, não temos você aqui presente conosco, mas nós queremos passar o nosso carinho, o nosso calor pelas redes sociais a qual você está nos assistindo agora. Que você pare tudo que está fazendo, não entre em outro aplicativo agora, desligue a sua televisão, acompanhe agora conosco estes momentos que nós vamos estar adorando a Deus. Aumente o volume do seu celular ou coloque a transmissão na televisão. Eu quero que você compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas, para que as pessoas que tiverem acesso a essa transmissão sejam abençoadas por Deus neste culto de hoje, aqui da Wesleyana de Jardim Itapemirim. Nós vamos adorar a Deus, nós vamos enaltecer o nome do Senhor, porque a crise não para quem serve a Deus, pandemia não cala a voz de quem adora a Deus e principalmente não mata a fé de quem crê no Senhor Jesus. Nós vamos adorar daqui, você adora daí, a gente adora junto. Deus vai recebendo do céu e de cada lugar que nós estivermos, nós vamos sendo abençoados pelo Senhor Jesus. Vem aí uma igreja que se levantará nesses últimos dias com voz de autoridade e força para dizer que o Senhor reina, que o Senhor é Deus e que já já Ele está vindo nos buscar. É um prazer enorme nós estarmos aqui. Mais uma vez reitero a minha gratidão de estarmos juntos para adorar. Então, mais uma vez te peço, compartilhe com seus amigos e vamos adorar juntos ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu canto daqui, você canta daí para mim. Glória, em glória, de glória em glória. Canta aí de casa, vai.
porque a igreja vem arrebentando todas as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vida. É a igreja santa, aqui perseguida, que não para de adorar o nome do Senhor. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos. Levando com a visão, movendo de escravo estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. A paz em 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso que o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem comigo cantar. A igreja vem, como aquele que brilha mais que a luz do sol, que se torna as trevas destruindo o mal. A sua face é um grito de glória, o céu derrama agora. A igreja vem, arrebentando todos os portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vida. É a igreja santa, aqui perseguida. Não, Senhor, que prevaleceu, quase 2 mil anos a igreja apareceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A paz é muito forte, nada pode abalar. Por isso que o inferno vive a chorar. Brilhando em toda parte, a igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um recanto de cor, o céu derrama agora, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vida. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem, ele está te convidando a cantar no coral, junto com os anjos, junto com o Senhor. Desfilando dentro do sol, a sua face é um refletor de glória. A igreja vem, com barulho de milagre levantando um exército de vida. É a igreja santa, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama agora, porque a igreja vem, arrebentando com os portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vida. É a igreja santa, aqui perseguida. Meu Deus! Faltou só o barulho de glória de vocês aqui no ambiente do templo, mas a gente sabe, eu tenho certeza que você está glorificando a Deus aí na sua casa. Adore ao Senhor, agradeça ao Senhor pelo fôlego de vida que Ele te deu, agradeça ao Senhor por tudo que Ele te fez, agradeça ao Senhor por tudo que Ele te faz e pelo que Ele ainda nem fez, mas que pela fé cremos que Ele vai fazer.
Se preciso for, chore. Porque ainda que você não diga nenhuma palavra, só chore como Ana. Deus entende as suas lágrimas como frase. Adore a Deus conosco. Aleluia. Quem vê o crente sorrindo, de repente pode até pensar que o crente 24 horas vive sem motivos para chorar. Mas há uma diferença quando o crente enfrenta os problemas seus. É que o crente não chora para o mundo ouvir, ele chora para Deus. Seu pranto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. E mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. E logo o Espírito Santo faz o coração consolo sentir. Por isso é que o crente só chora pra Deus ouvir. Quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. O céu se comove na hora e vem a vitória. E não há no mundo quem possa impedir. Uma lágrima pra Deus é uma frase. Então chora bem, e só Deus tem o poder de interpretar. Que o crente chora pra Ele porque sabe que Ele é o único que pode consolar. Toma ele arrancado para chorar nos braços do Pai. Ele entende o seu choro. Aleluia. Seu pranto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. E mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. E logo o Espírito Santo faz o coração consolo sentir. Por isso é que o crente só chora pra Deus ouvir. Quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver lágrimas de um crente não agir. O céu se comove na hora e vem a vitória. E não há no mundo quem possa impedir. Uma lágrima pra Deus é uma frase. Ele sabe, só Deus tem o poder de interpretar. E o crente chora pra Ele porque sabe que Ele é o único que pode consolar. Quem chora pra Deus tem resposta. Vê lágrimas do crente não agir. O céu se comove na hora e vem a vitória. E não há no mundo quem possa impedir. Uma lágrima pra Deus é uma frase. Ele sabe, ele entende, ele compreende, ele é onisciente, ele tem o conhecimento de todas as coisas. A diferença é que nós sabemos
onde nós devemos depositar o nosso choro. Nós sabemos que Deus não despreza e rejeita um coração contrito e quebrantado na sua presença. Aquebrante o seu coração agora na presença do Senhor. Não é um ambiente que te faz adorador, é a essência que você tem em Deus que te torna adorador. Adore a Deus com um quebrantado coração, entendendo a dependência que nós devemos ter nele, entendendo a confiança que nós precisamos ter no seu poder, independentemente de causas favoráveis ou não, porque Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para poder mostrar que Ele é Deus. Ele só precisa que você creia no poder dele e o resto Ele faz. Mas às vezes é difícil, eu sei. Às vezes a gente chora, mas chora nos braços do Senhor, porque é ali que nós teremos descanso, nós teremos consolo. E uma lágrima para Deus é como uma frase. Ainda que você não consiga expressar nada, Deus entende o seu choro como um pedido de socorro e de ajuda. Aleluia! Espere em ti e crê em tua palavra. Deus jamais desprezará aquele que se achega a Ele com quebrantar do coração. Glória a Deus! Que vontade de ter os irmãos aqui conosco. Nós cremos que essa situação, este momento vai passar. E dentro do nosso lar, Deus está ouvindo o nosso clamor, porque nós entendemos o contexto de que Deus ordena, de que nós, que nos chamamos povo dEle, que nos chamamos pelo nome dEle, estamos nos conscientizando de que devemos orar, nos humilhar, se render, reconhecer e confessar os nossos pecados, admitindo a nossa dependência dEle, porque nós sabemos que se fizermos isso, Ele nos ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra doente. Nós cremos que Deus tem o poder para fazer isso. É por isso que nos apresentamos a Ele com o coração quebrantado, porque isso mexe com o coração de Deus. E neste momento nós vamos adorar com uma canção que mexe muito comigo. E ainda que nós estejamos passando por esse momento de sentir saudade de estarmos juntos, de adorarmos juntos, nos reunirmos, nós vamos adorar e nos alegrar no Senhor. Vamos? Deus, cante. Meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás, dentro de mim, minha alma se abateu.
Deus pelo que Ele faz por nós. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é em nós. Glória a Deus. Deus é muito bom. Deus é poderoso. E eu estou muito feliz de estar aqui na transmissão de hoje, do culto do dia 28 do mês de junho, deste ano que começou alertando a igreja do Senhor de que Cristo vem mesmo buscar a sua igreja. Esse início da segunda década do século 21 já iniciou mostrando de que é real e verdade toda a profecia bíblica que diz que breve Ele vem. O Espírito diz: vem. A noiva diga: vem. E quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida, que só o Senhor pode nos dar. É muito bom ter você conosco, assistindo agora ao vivo, ou também assistindo agora na pós-gravação ao vivo, porque nós entendemos que neste tempo, onde a igreja está precisando se readaptar, a forma de adorarmos juntos, mesmo à distância, estamos sentindo na pele a saudade de estar reunido com os irmãos, sentindo o calor, o afeto, o abraço, o carinho, o sorriso dos irmãos, sentindo a alegria, a energia, o gozo de estar cultuando a Deus junto com os irmãos. Isso tem nos feito sentir muito na pele. Mas o que nós estamos nos moldando a fazer, para que a gente não perca essa comunicação, mesmo que à distância, é fazendo essas transmissões. Deixando meu abraço ao pastor desta igreja, pastor Kleber, a qual tenho um grande apreço, carinho e admiração pelo homem de Deus, e também a todos os irmãos da Metodista Wesleyana de Jardim Itapemirim, que faz parte da minha vida, faz parte do meu ministério, ao presbítero que está aqui conosco hoje, ao Livinho que está na assistência técnica, a todos os irmãos, muito obrigado. Obrigado por você não desistir de Cristo. Obrigado por você não deixar morrer a sua fé em Cristo. Obrigado por você não deixar de acreditar no sacrifício de cruz. Obrigado por você não deixar de acreditar na palavra de Jesus, que é o caminho que nos conduz para o céu. Obrigado, meu amigo. Mas, Luan, você não tem que agradecer isso. Tenho. Porque no meio desse trajeto de quarentena e pandemia, muitos estão deixando a fé morrer, o amor esfriar. É cumprimento bíblico, eu sei, que por aumentar a iniquidade nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. Mas a gente não gosta de perder ninguém. E a Bíblia fala: para aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então meu agradecimento é mais como uma saudação a você. Vale a pena permanecer na presença do Senhor. E mesmo de casa, busque aqueles que você sabe que está sendo afetado por este isolamento, tendo a sua fé abalada. Aqueça um pouco esse coraçãozinho que está se esfriando. Aqueça-o com o amor de Cristo mais uma vez. E entenda que nós precisamos juntos caminhar em direção à eternidade que é a nossa morada. E você que está aqui conosco, compartilhe o máximo que você puder. Marque o máximo de amigos aí que você puder. Faça com que o máximo de pessoas sejam alcançadas por essa transmissão, e quem vai assistir depois essa gravação. Que nós estamos aqui para falar de uma coisa:
o lugar de posição que nos colocam não muda o nosso coração de servo de Deus. O lugar de posicionamento que vão nos colocando não pode mudar o nosso caráter em Deus. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho com vocês em poucos minutos, em rápidos minutos. Nós vamos refletir sobre a palavra do Senhor. Se você puder, com o celular na mão mesmo, pegue a sua Bíblia, para que você marque essa referência e você leia depois e venha aderir essa palavra para o seu coração, entendendo que a posição que você se encontra ou se encontrar não pode mudar a sua essência em Deus. Mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de pandemia, aonde o vento tende pela sua força a querer nos mudar de posição, devemos entender que ainda que o vento nos leve para direções opostas, não podemos nos desviar do curso, do trajeto que é a mansão celestial, como nós iremos morar com Cristo. Pegue a sua Bíblia e abra comigo lá no livro de Esther, no capítulo de número 6. A Bíblia vai contar uma história extraordinária e vai ser a narrativa da sua história aí dentro da sua casa nessa noite. Por que eu estou dizendo que pode ser a sua história que estará sendo contada aqui? Porque muitos de nós vivemos situações que não expomos para as pessoas e achamos que isso vai ser esquecido. Mas este texto de hoje é uma reflexão para o seu coração, para que você entenda que você nunca será esquecido quando você exerce o seu caráter e a sua essência de servo de Deus. Situações adversas vêm, crises vêm, aflições nos assolam, mas precisamos entender que tudo isso faz parte do nosso processo de crescimento. Quanto mais nós crescemos, mais perto de Deus nós vamos ficando, mais as provas vão aumentando, porém também maiores serão as vitórias que irão nos alcançando junto com as bênçãos, porque a Bíblia fala que as bênçãos correriam atrás de nós. Eu creio nessa palavra e acredito que você também. Então receba ela com gozo e simplicidade no seu coração. Entenda. A Bíblia vai dizer no livro de Esther, capítulo de número 6, e eu quero que você leia comigo esse texto. Eu não preciso de florear, não preciso de fazer nada. Eu só vou ler o texto. E eu quero que você entenda que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa hora. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e leram diante do rei. E achou um escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma lhe foi feita. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei: mande que entre. Entrando então Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei, respondendo a pergunta que o rei tinha feito, o versículo 7 diz assim: quanto ao homem que cuja o rei
a honra se agrada. Traga as vestes reais de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado. E põe uma coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste do cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores. E vista dele aquele homem de cuja honra se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade. E apregou-lhe diante de todos, dizendo: assim se faz o homem cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste do cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste do cavalo, vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e com a cabeça coberta. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é da semente dos judeus, não vais prevalecer contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apresentaram a levar Amã ao banquete que Ester havia preparado. Queridos, esse texto é tão forte, mas tão forte, e ele fala tanto sobre alguns cristãos do último tempo da Igreja do Senhor aqui na terra, que eu quero que você preste bastante atenção, e em poucos minutos eu vou trazer a reflexão do contexto e aplicar a sua vida para que você tenha uma semana abençoada, entendendo algumas coisas que Deus quer falar com você. Mas antes disso, se você pode, feche os seus olhos aí. Eu quero fazer uma simples oração. Deus grandioso, Pai dos órfãos, amparo das viúvas, Pai nosso, obrigado por cada um dos teus filhos que estão agora assistindo a este vídeo, a transmissão deste culto. E eu quero fazer um pedido simples: tira todo o tampão do ouvido, toda a escama dos olhos e tudo aquilo que tentar tirar a atenção do teu povo a ouvir a tua palavra e receber o teu ensino, para que o mal não se aproveite de nenhuma brecha, e essa palavra crave no coração dos teus filhos, e que eles venham viver o cumprimento da aplicação dessa palavra pela fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Queridos, a Bíblia vai contar a história de um homem, e este homem fez um ato grandioso a favor do rei. Eu não vou contar o contexto histórico, porque eu quero que você estude depois em casa. Mas tinha um homem que se chamava Mardoqueu, e ele era o porteiro da cidade. Assuero era o poderoso líder político, o rei da época. E Mardoqueu sempre foi um homem de caráter ilibado. Sempre foi um homem honrado. Sempre foi um homem servo de Deus, temente a Deus, um homem que obedecia às leis de Deus, que cria no Senhor Deus, e principalmente tinha o seu caráter de servo de Deus. Por que eu estou falando de caráter? Porque nós sempre vamos relacionar
ao caráter de alguém a maneira qual o honramos. Repare que toda pessoa que tem problema de caráter é uma pessoa desprezada pelas demais. É uma pessoa rejeitada pelas demais. Porque o seu caráter é duvidoso. O seu caráter é ruim. E é ruim nós lidarmos com pessoas que têm problemas de caráter. Mas Mardoqueu não sofria desse problema. Primeiro porque era temente a Deus. E segundo porque entendeu a sua essência em Deus de servo. E em todo o livro de Esther, nós vamos perceber que o caráter de Mardoqueu era ilibado. Nós precisamos entender que nós, como cristãos, somos analisados, vigiados, julgados o tempo inteiro. E o que fica em voga do julgamento das pessoas é o nosso caráter. Nós precisamos ter essa consciência, porque o nosso caráter como cristão é posto à prova, é posto à avaliação das pessoas que não servem a Cristo. É por isso que o maior sermão que você deve pregar é a sua vida, o seu testemunho, porque é a posição do seu caráter que vai definir quem você é em Deus. E as pessoas olham isso. E Mardoqueu era um homem que tinha o seu caráter respeitado. E uma certa feita, os eunucos do rei, os servos do rei, tramaram um plano para matar o rei Assuero. Arrumaram uma estratégia para intentar contra a vida do rei. Mardoqueu descobre esse plano e a Bíblia vai dizer que Mardoqueu vai imediatamente denunciar essa armadilha e ele consegue livrar a vida do rei Assuero de morte. Porque às vezes nós estamos rodeados de pessoas que estão transfiguradas de amigos, transfiguradas de servos, mas que na verdade planejam nossa queda, tramam nossa morte, calculam a nossa derrota pelo poder das suas mãos. Mas todo aquele que tem o caráter de Cristo, o caráter como de Cristo, sabe que nós estamos aqui nessa terra para denunciar pecado. Nós estamos aqui nessa terra para confrontar as astutas estratégias do mal e para vencê-las, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E nós precisamos denunciar essas estratégias e artimanhas do mal. Nós precisamos enfrentar isso com força, com coragem, com ousadia, mas também com caráter. E a Bíblia vai dizer que neste tempo do planejamento, Mardoqueu descobre, e antes de que o plano fosse executado, ele vai fazer saber ao rei. Só que quando chegam para o rei para contar o plano, não falaram que foi Mardoqueu que denunciou. Não disseram que foi Mardoqueu quem tinha livrado o rei Assuero da mão dos amotinados. Mardoqueu fez o que era certo. Mardoqueu fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Mardoqueu fez o que devia ser feito, mas não recebeu recompensa pela atitude boa que teve. E às vezes você faz algo de bom por alguém, você faz um ato de bondade a alguém, e aquele seu ato bom é feito, mas não é reconhecido. Aquela sua atitude boa é realizada, mas o vento levou e você não recebeu o reconhecimento pela sua atitude que você teve. Às vezes você manda uma cesta de alimento para a casa de alguém, mas o seu nome nem é mencionado. Seja lá qual for a situação que você faz, que é agradável aos olhos do Senhor e que é o certo pelo seu caráter de se fazer, talvez eu estou falando para alguém
que trouxe à memória agora algo de bom que foi feito, mas que ninguém reconheceu. Aquele seu ato que foi feito, aquela atitude nobre, aquela atitude honrosa que foi feita, ninguém reconheceu, ninguém lembrou que foi você que fez, ninguém voltou para te agradecer, ninguém voltou para lembrar que foi você que teve a ideia. Talvez eu estou falando com você. Mardoqueu livra o rei da morte, e fica por isso mesmo, no sentido de que ninguém disse que tinha sido ele. Só que a Bíblia vai dizer que quando Mardoqueu denuncia o planejamento de morte contra a vida do rei Assuero, e o rei é livre da morte, Mardoqueu volta para a porta da cidade e continua exercendo a sua função de porteiro, continua exercendo a sua função de servo. E eu tenho uma palavra para você: se o que você fez de bom não foi reconhecido, se a mão que você livrou por intermédio da graça de Deus não foi reconhecida, não chamaram o teu nome, não voltaram para te agradecer, não te recompensaram por este bem feito, fique tranquilo, volte à sua posição de servo e continue trabalhando por ele. Porque Mardoqueu não estava preocupado pelo que ele fez ao rei. Mardoqueu estava preocupado em livrar a vida do rei da morte, porque Mardoqueu era servo do seu rei e tinha fidelidade ao rei, mas tinha também caráter. E às vezes você vê alguém planejando algo contra a vida de outro alguém, alguém falando algo a respeito do caráter de alguém. Você ouve, você vê o plano, você tem a oportunidade de denunciar, mas talvez você prefere deixar: eu não vou me envolver, eu não vou mexer com isso, vou deixar isso para lá, esse problema não é meu. Sim, esse problema é nosso. Porque qualquer um que faz parte do reino, que esteja sob ameaça de ataque, nós devemos fazer de tudo para defender o nosso irmão, o nosso próximo, mas principalmente sem esperar reconhecimento disso. E se a mão que eu ajudei a livrar por intermédio da graça não me reconhece o meu bem feito, eu volto e continuo trabalhando. Porque o que importa para mim é o funcionamento do reino e não o reconhecimento dos meus atos. E a vida foi seguindo, o fluxo foi fluindo, mas até que chega um dia em que vai chegar no capítulo 6, o versículo 1, que vai dizer que na mesma noite em que Amã estava reunido com seus amigos e a sua mulher, planejando a morte de Mardoqueu, na mesma noite, Deus interrompe o sono do rei Assuero. O rei fica com insônia, não consegue dormir, fica perturbado, vira para lá, vira para cá, não consegue dormir. E a Bíblia vai dizer que ele manda chamar os seus jovens, e antigamente era escrito, tudo era registrado, tudo que acontecia no reino era registrado. E esses livros, esses papiros eram chamados de crônicas. E essas crônicas estavam descritas tudo o que era feito a favor do rei, pelo rei, para o rei, contra o rei e os atos do rei. Era tudo registrado. Só que lembra que eu disse que foi Mardoqueu que denunciou o plano de morte, mas ficou por isso mesmo? Ninguém voltou para agradecer? Realmente. Mas enquanto isso acontecia, tinha um escriba no cantinho da sala real, escrevendo tudo o que tinha acontecido. E quando os meninos começaram a ler, que naquele dia em específico, 2 homens chamados Bigtã e Teres, eunucos do rei, planejaram matar o seu senhor Assuero. E então, o judeu chamado Mardoqueu denunciou o plano de morte
E por causa dessa denúncia, a vida do rei foi livrada do plano de morte, e assim foi feito. O rei Assuero vive, ponto, foi registrado o ato do dia. Os jovens vão ler que Mardoqueu denuncia o pecado, e ele serve de porteiro na porta da cidade, e o rei vai perguntar o que foi feito para honrar o ato deste homem. E os jovens vão dizer: meu senhor, nada foi feito. Recebe uma palavra para o seu coração aí, você que está se enquadrando no contexto dessa palavra. Talvez você pense que os seus atos foram esquecidos pelos homens. Ninguém voltou para te agradecer. Ninguém te ligou, ninguém mandou uma mensagem. Mas escute o que eu vou te dizer. A Bíblia fala que um anjo nos acompanha e registra tudo o que nós fazemos. E o Espírito Santo intercede ao Pai por nós com gemidos inexprimíveis. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Tem um anjo registrando tudo que você faz, querido. E vai chegar uma hora que Deus vai mandar abrir a crônica da tua vida. Deus vai mandar abrir naquela página daquele dia que ninguém se lembrou. E vai mandar verbalizar este seu ato. E vai mandar verbalizar esta ação, esse trabalho que você fez para o reino. Vai mandar verbalizar isso que você fez. Vai trazer as palavras. E o rei vai perguntar o que foi feito para abençoar ele. O que foi feito para recompensar a ela. E os anjos vão dizer, o Espírito Santo vai dizer: ainda não foi feito nada, Senhor. Passou quanto tempo? Passou X de tempo. Mas não importa, vai chegar uma hora que vai ser lida a página da tua história, que você pensa que ninguém viu, mas o Senhor no céu viu e registrou tudinho. E vai chegar o momento dele honrar o seu caráter. Aleluia! Eles falam que nada foi feito, e o rei ouve passos do lado de fora do palácio. E quem está vindo? Justamente quem estava na mesma noite tramando a morte de Mardoqueu. Mas eu quero que você repare comigo que quando ele ouve os passos, ele pergunta: quem está lá fora? Respondem: é Amã. Manda Amã entrar. Amã é um homem da nobreza, era o braço direito do rei, mas era um dos maiores perseguidores de Mardoqueu. Amã era um dos homens que não conseguia conviver com Mardoqueu. Por quê? Porque quem tem problema de caráter não consegue olhar para uma pessoa que tem um caráter respeitado e viver em paz, porque deseja ter a vida daquela pessoa, mas não consegue porque seu caráter é defeituoso. Repare esse tipo de pessoa. Tenta de tudo te derrubar, porque não consegue ter a vida que você tem. Tenta de todas as formas te destruir, porque não consegue ter a felicidade que você tem, mesmo em momentos de crise. Te persegue os seus filhos, porque não consegue ter uma família feliz que você tem. Existem pessoas que, por terem problemas de caráter, não conseguem admitir que você passa por dificuldades e ainda consegue cantar, passa por lutas e ainda consegue sorrir, passa por enfermidades e ainda consegue agradecer a Deus até pela dor. Essa gente não consegue entender, porque não consegue visualizar, não consegue compreender que o nosso caráter é moldado no caráter de Cristo. A nossa fé está firmada em Cristo. É por isso que a gente canta na hora da dor, é por isso que a gente exulta na hora da prova, é por isso que a gente agradece até quando está em falta, em escassez, porque a gente sabe que é a mão do Senhor que cuida de nós, em tempo e fora de tempo. Mas essas pessoas não conseguem lidar com a nossa felicidade. Não se preocupe com elas, porque Deus vai usar essas pessoas
exatamente elas, para testificarem o que Deus faz com o homem a qual a honra a Deus se agrada. O rei chama Amã e vai dizer assim: o que você acha que deve ser feito ao homem a qual a honra? O rei está falando de caráter. O que deve ser feito ao homem a qual a honra agrada ao rei? A Bíblia vai dizer que no seu coração Amã vai pensar assim: que homem o rei quer honrar acima de mim? Porque essas pessoas que têm problema de caráter sempre vão se achar que são melhores do que as outras. Acham que são as únicas que merecem mérito, são as únicas que merecem reconhecimento, são as únicas que merecem recompensa, que são melhores do que todos. Mas essas pessoas não sabem como Deus trabalha. Está Mardoqueu quietinho na porta, trabalhando de noite, cumprindo o seu plantão noturno. E Amã vai encher o peito para falar: já que o Senhor quer honrar a honra do homem, faça da seguinte maneira: pegue as suas vestes reais, pegue o seu cavalo real, aquele que só o Senhor usa, cubra o cavalo com vestes de nobreza, vista o homem com as suas vestes, ponha nele a sua coroa, traga o homem mais nobre da realeza, para que puxe pelo freio do cavalo, gritando pelas ruas da cidade. É assim que o rei faz com o homem a qual a honra o rei se agrada. Porque a mãe estava pensando que era para ele. A mãe estava pensando que essa recompensa iria para ele. Porém, o rei Assuero vira para ele e diz: muito bem, gostei da sua ideia. Faça exatamente isso com o judeu Mardoqueu. Aleluia. Talvez Mardoqueu pensou lá na portaria da cidade: o rei está vivo por causa de mim. E não aconteceu nada, nada mudou. Mas amém, vou continuar. Deus está falando com alguém aqui. O que você fez talvez ninguém viu, mas calma, vai chegar uma hora que o rei vai dar ordem, e a ordem a teu respeito é a ordem de honra, para honrar o seu caráter que não foi corrompido por conta das posições que você foi inserido, ou a posição que você exerce. Escute, Amã envaidece o seu coração e acha que a honra é para ele, mas o rei vira, diz e faça exatamente com o judeu Mardoqueu. E o rei vai enfatizar: não retire nenhuma palavra do que disse, faça tudo conforme me dissestes. Com o judeu Mardoqueu. Minutos atrás, Amã estava tramando a morte pela forca a Mardoqueu. E agora Amã está tendo que pegar a veste real do rei, a coroa real do rei, o cavalo real, o mais alto nível de nobreza, o mais alto nível de honra, e teve que sair a público, puxando o cavalo, gritando pelas ruas da cidade: assim se faz ao homem cuja honra, grava essa palavra, honra, o rei se agrada. Mardoqueu estava na porta da cidade cumprindo sua função de porteiro. Agora ele está numa posição mais alta em nível de reconhecimento e honra. Ele está em cima do cavalo real. Poucos minutos Amã estava na portaria. Agora Amã está numa posição de destaque. Poucos minutos atrás, Amã estava só ele e seus companheiros de trabalho, e ninguém estava dando importância para a sua função. Agora todos estão vendo e testificando a posição em que Mardoqueu se encontra, sendo honrado pelo rei Assuero. Luan, eu não estou entendendo o que você está dizendo. Eu quero que você entenda. Vai chegar uma hora que Deus vai mandar ler a tua história.
Vai chegar uma hora que Deus vai resgatar, vai colocar na memória de alguém aquele feito que você fez, que ninguém viu que era você. E vai mandar te chamar lá onde você está. E aonde você vai estar? Trabalhando para o reino como servo. Porque quem é servo de Deus não corrompe o seu caráter pela posição que é colocada. Quem serve a Deus e tem o caráter moldado no caráter de Cristo, não se envaidece com posição de honra que é colocado. Ele começa como auxiliar de trabalho, mas ele pode ser um pastor presidente de ministério, que o caráter dele não é modificado pela posição de destaque que ele está, porque ele tem o caráter moldado no caráter de Cristo. Deus honra esse tipo de gente. Mas o que a gente mais vê é gente que não pode receber uma posição que já muda o seu comportamento. É gente que não pode receber, meu presbítero, um cargo a mais na igreja, que o seu caráter já muda. Já acha que é maior que o outro que não faz. Já acha que é melhor do que o outro que não desempenha a função que ele desempenha. Ou acha que é melhor que o outro que faz até a mesma função que ele, mas ele se considera um empenhador melhor do que o próprio colega. Quem tem o caráter de Cristo é honrado por Cristo, porque não deixa a posição corromper o caráter que ele tem só por causa de reconhecimento. Ele sabe que a melhor posição no reino é ser servo, porque ele, sendo o Senhor, fez questão de habitar entre nós como servo e nos servir. Ele mesmo vai dizer, quando os dois discípulos, Tiago e João, chegam para ele e vão falar assim: Senhor, quando chegar na glória, nos coloque um à sua direita e um à sua esquerda, para que sejamos glorificados como o Senhor. Cristo vai dizer: não, vocês podem beber do cálice que eu vou beber, podem ser batizados pelo batismo em que eu serei batizado. E eles falam: sim, Senhor, seremos. E Cristo vai dizer: sim, realmente, vocês beberão, mas porque ele passaria pelo sacrifício. E os outros discípulos ficaram furiosos com esses dois discípulos que queriam uma posição. Jesus, entendendo, ele vai dizer: olha, vocês precisam entender como funciona o reino. Cristo vai dizer assim para eles: no mundo, o sistema funciona pela ordem de governos e governados, aonde um homem só governa e os outros respeitam. Mas ele vai dizer: no meu reino, se você quer uma posição alta, prepare-se para ser ministro. E eu não sei se você sabe, mas eu sei que você sabe que você é frequente de escola bíblica dominical, você vinha em todas as ABDs que tinha, você sabe o que significa ser ministro. Quer uma posição alta, seja ministro. Aí ele vai dizer: quer uma posição de destaque, prepare-se para ser servo. Porque até o Filho do Homem, mesmo sendo o Senhor, preferiu agir de ser um servo e servir aos seus. No reino não tem posição de maior e de menor. No reino tem a posição de servo, que não corrompe o seu caráter por conta das posições que está colocado. O maior alto grau de reconhecimento foi feito a Mardoqueu, e pelo próprio homem que queria matá-lo. Deus vai entregar na mão daquelas pessoas que te perseguem a responsabilidade de proclamar em voz alta de que realmente você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um jovem de Deus, você é um servo de Deus. Eu creio que vai chegar o tempo em que Deus vai fazer vir à vista aquilo que você fez e que não foi reconhecido. Mas a Bíblia vai dizer que depois dessa passeata de honra a Mardoqueu, a Bíblia diz que Mardoqueu desce do cavalo, tira as roupas, tira a coroa e volta ali
para a porta da cidade e continua trabalhando no presbítero de porteiro novamente. Porque não é um momento de destaque e reconhecimento que vai fazer Mardoqueu esquecer o propósito dele no reino. Não é um momento do reconhecimento que vai fazer eu me achar, e vai fazer eu me sentir e começar a menosprezar os meus irmãos, ou começar a menosprezar a função que exercia antes da glória. Porque só porque eu não faço, só porque eu fui reconhecido, não preciso mais agora voltar para ser porteiro. Eu ficar na porta, eu sou cantor, eu vou ficar na porta? Quem fica na porta é porteiro. Mas eu comecei na portaria, e porque agora eu estou numa posição mais elevada, eu não posso voltar a cumprir o meu papel que eu sempre fiz. Se preciso for, faça. Não permita que posições interfiram no seu caráter. Porque se você fizer isso, entenda, se você fizer isso, Deus tem ainda lugares mais altos para a sua vida. Deus tem posições maiores para te colocar. Porque Deus nunca vai colocar num lugar muito alto pessoas que têm problemas de caráter, porque vai chegar e vai cair. No mesmo tempo que chega, cai. Deus não quer esse tipo de pessoa em posições altas. Deus quer servos. Deus quer servos. E servos que têm o caráter moldado na palavra dele, que entende a função do reino, que entende o propósito do reino, e que mesmo que tenha um momento de reconhecimento, um momento de exaltação, não corrompe o seu caráter. Volta, se preciso for, a cumprir ao trabalho mais humilde que necessário for ser feito. E se você fizer isso, Deus vai te levar a posições maiores ainda. Porque depois que ele desce do cavalo e volta para a portaria, muita coisa acontece. Mardoqueu vê Amã morrer na própria forca que foi feita para ele. Mardoqueu vê o seu povo tendo o direito de lutar pela sua vida, pela sua sobrevivência. Mardoqueu vê o crescimento da rainha Esther, a Hadassa, sua sobrinha que ele tinha criado. Mardoqueu reconhece o edito a favor dos judeus, vê os judeus vencendo os seus inimigos, celebra a festa de Purim. E a Bíblia vai dizer, olha aí na sua Bíblia aí, o livro é de Esther, mas olha como que a história termina. Lá no capítulo de número 10, o versículos 1, 2 e 3 vai encerrar o livro de Esther. De quem que é o livro? De quem que é o livro? Esther. Todo livro de narrativa e de história biográfica começa, desenvolve e termina sendo mencionado a respeito daquele que é contado a história. A história começa falando de Esther, desenvolve falando do crescimento de Esther, abrange Mardoqueu, mas o final da história deveria ser contado sobre Esther. Mas escute, Lili, o capítulo de número 10 do livro de Esther vai dizer: depois de tudo que foi feito, a festa de Purim, o povo judeu sobreviveu, Amã morreu, o maior perseguidor do povo, a rainha é reconhecida, ela tem o seu poder, ela tem a sua autoridade reconhecida, Assuero está bem, o reino está bem, o povo está feliz, todo mundo viveu. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração de grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu porventura, estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem para o seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Glória a Deus! As crônicas de Mardoqueu, que outrora foi lida só para o rei Assuero, agora foi escrita e contada para outros reis de outras nações, e todo o seu povo soube quão grande foi
Mardoqueu, pelo seu caráter e pela sua honra, e se tornou o segundo maior no reino de Assuero, e respeitado por outras nações, respeitado pelo seu povo judeu, e respeitado pelas multidões. A Bíblia vai dizer, continuou trabalhando, oh glória, pela prosperidade e trabalhando pelo crescimento do seu povo. Mesmo sendo o segundo maior no reino, Mardoqueu não corrompeu o seu coração de servo. Deus está falando com alguém aí através dessa transmissão. Não deixe que as posições mudem o seu caráter. Não deixe que posição corrompa quem você é em Deus. E ainda que você esteja no mais alto nível de reconhecimento e honra, não deixe de servir. Não deixe de trabalhar pelo crescimento de alguém. Não deixe de trabalhar pela prosperidade de alguém. Porque se você fizer isso, Deus vai te prosperar. Deus vai te abençoar. Deus te fará crescer. Deus te colocará em lugares ainda mais altos. Eu creio. Porque você está trabalhando para o crescimento do reino. Glória a Deus. Aí onde você está agora, feche os seus olhos. Eu vou orar pela sua vida para entregar a palavra neste momento. Feche os seus olhos nesse instante. Eu quero orar pelo seu coração. Coloque a mão no seu coração aí. Coloque a mão, se você tiver um pedido de oração, digite aí nos comentários que depois o nosso pastor vai estar orando pela sua vida, pela sua causa, pela sua família. Neste momento, coloque a mão no seu coração que nós vamos orar por você. Deus não deixará passar esquecido os seus bem-feitos, e Deus irá honrar o seu caráter diante da presença dEle, e te colocará em posições altas, mas quando chegar lá, não corrompa o seu caráter, continue agindo como servo, e ainda lugares maiores Deus irá te colocar, e o maior lugar nós sabemos para onde Ele vai nos pôr, que é nas mansões celestiais, morando junto com Ele para a eternidade. Coloque a mão no seu coração neste momento. Oramos a Ti, Pai. Abba, neste momento eu quero pedir pelos Teus filhos que estão assistindo a esta transmissão. Vai de encontro ao coração de cada um deles agora, Senhor. E que seja pedido, que seja lido aquele dia, daquele feito, que foi feito e ninguém reconheceu. Ninguém viu, mas o Senhor viu e anotou tudo. Ninguém agradeceu, mas o Senhor viu e está preparando a honra, a bênção para ele ou para ela. Eu quero orar, Senhor, pedindo pelo coração dos Teus filhos, que não seja corrompido o seu caráter por conta de posições, que seu caráter não seja corrompido mediante reconhecimento de homem, honra de homem, mas que seja ilibado perante a Tua presença, e que continue agindo como servo, servindo, trabalhando para o reino, para o crescimento do reino, para o propósito do reino, para que a graça alcance ao máximo de pessoas, e que se essas pessoas sejam aderidas ao reino, e que nós possamos ir morar com o Senhor. Não há posição mais alta que o Senhor há de nos colocar do que nas posições celestiais contigo. Mas para isso, Senhor, não deixe que o elogio dos homens corrompa o nosso caráter. Não deixe, Senhor, que a vaidade venha tomar o nosso coração e corromper o nosso caráter. Porque assim o Senhor faz ao homem cuja honra o Senhor se agrada. O Senhor leva a lugares altos. O Senhor leva a lugares inimagináveis e faz testificar que somos servos do Senhor. Que continuemos trabalhando para o crescimento deste reino, Senhor. Venha a nós o Teu reino e que sempre seja feita a Tua vontade, porque nós cremos que o Senhor é o nosso Deus e não há uma linha de escrita da nossa vida que o Senhor deixe passar desapercebido e que se deixe escarnecer.
Assim eu oro a Ti, pedindo pelos Teus filhos, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba essa palavra na sua vida. Se alegre. Deus não esqueceu nada do que você fez. E no tempo certo, Ele há de te recompensar. E que Deus abençoe a sua semana, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe a todos que tiverem alcance a você. E que você seja um emissário dessa palavra, seja um servo que transmita essa palavra. E que você engrandeça ao nome do Senhor em tudo que você fizer, em nome de Jesus. Eu volto à palavra neste momento, ao presbítero, ele pode vir. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Exaltado seja o nome do Senhor. Quero desde já agradecer ao irmão Filipe pelo convite que eles fizeram. Ele foi estar aqui nos abençoando a nós, nossos ouvintes, para nossa live. E eu agradeço a vocês, meus ouvintes, meus irmãos. Que o Senhor possa estar nos abençoando no decorrer das vossas caminhadas aqui na terra. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então seja fiel até a morte. Não abandone esse Deus maravilhoso, porque Ele é o único que pode te socorrer na hora mais difícil da tua vida. Receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo mundo, não só hoje, mas até a sua vida. Seja abençoado em nome de Jesus.